Então, pessoal, então como eu falei para vocês anteriormente, eu vou usar essa trembolona da Landerland 75 mg, a antiga, da caixa vinho e branca. Por quê? Eu tive ali um bom resultado estético, mas ali muito longe ali de eu ter explorado o potencial máximo da substância, porque eu não fazia dieta adequadamente e eu também treinava num nível mais baixo, a minha ingestão de água não era boa, não tinha essa qualidade da alimentação que eu tenho hoje, muito diferente. Então o que acontece, pessoal? Mas por que que essa substância ali me chamou, essa marca e essa marca dessa época me chamou muita atenção? Porque, pessoal, a questão dos colaterais dela era uma coisa assim que, não que você meça a qualidade, você tem que, não que dê para você medir as coisas ali por colaterais, mas no meu caso, eu tenho uma boa tolerância, até hoje assim, eu tenho uma boa tolerância com trembolona, né? Até acima da média do que algumas pessoas têm, diferentemente com estanozolol, que eu não tenho uma tolerância muito boa. Hemogenin, Indianabol, não tenho uma tolerância muito boa. Porém, pessoal, eu lembro claramente que essa trembolona, ela assim, era real. Para você ver, 2 a 3 ml por semana, eu tinha tanto colateral com aquilo ali, tantos colaterais, mas assim, eu nunca fui de reclamar, assim, pra mim era tudo normal, normal, tipo, normal. Eu não gostava, né, tipo, igual o pessoal, tem gente que parece que adora ter colateral, isso é uma merda, colateral é uma merda, ninguém deve, você deve tem que controlar ali o máximo pra você não ter, mas eventualmente você vai ter sim. Se não quer ter colateral, não usa nada, fica natural, fica de boa aí, natural. Então o que acontece? A questão dos colaterais foi uma coisa que eu nunca vi até hoje, como era com essa. Então eu pressuponho que essa substância tinha um grau de pureza extremamente elevado. Porque o que acontece? Com 75 miligramas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu lembro que eu tinha muito. Eu nunca tive assim. Nunca tive problemas para dormir, mas nessa fase, nesses anos aí que eu usei esses lotes exatamente dessa marca, nessa época, eu tinha muito problema de insônia. Era uma insônia assim que, meu Deus, eu deitava assim, virava para um lado, tipo, deitava, sei lá, 10 horas, meia-noite, eu ia dormir 3h30, 4 horas, eu ficava fritando de um lado para o outro, eu não conseguia dormir, eu ficava pensando, eu não conseguia, e também eu não fazia utilização de GH, né, pessoal? Então, o GH ele ajuda muito essa questão do sono, ele corrige bastante ali a questão desses problemas de insônia. Com GH dificilmente você vai ter mesmo numa dosagem baixa. Ele já vai ser suficiente ali para corrigir boa parte ali das pessoas ali que vão ter problema de insônia. Então o que acontece? E também não era só isso, pessoal. Ali teve uma época, mas isso também é relacionado à alimentação. É a questão de sangramentos do nariz, né? Que a pressão alta, o seu nariz às vezes. Eu lembro que teve uma época que, nossa, não só com essa marca, com outras marcas, com a própria Advanced também, eu tive essas questões ali, principalmente quando fazia refeição livre, essas coisas. Aí no outro dia você vai limpar o nariz assim, pá, começa a descer aquele monte de sangue, assim, que demora para passar aquilo ali. Então é bem comum o nariz sangrar, né? Como diria o GH15, se você é um cara mediano, seu nariz vai sangrar, né? Então o que acontece? Isso acontece ali quando você começa a usar ali umas dosagens um pouquinho mais altas, ali começa a acontecer. Mas isso aí já acontecia também com essa dosagem baixa dessa marca. Então vocês estão entendendo por que eu estou usando essa marca como uma referência ali. E o resultado estético vindo, músculo denso, músculo ali vascularizado, força foi aumentando, apesar que eu não explorava muito a minha força nessa época. E também outro detalhe, assim, um detalhe muito peculiar ali dessa marca em específico, dessa época, foi que a sudorese noturna era muito forte, pessoal. Era uma sudorese noturna. Eu lembro que era muito comum eu trocar 2 vezes de camiseta durante a noite. Eu lembro claramente, assim, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava no meu quarto dormindo, isso faz muitos anos, isso, mais de 10 anos. Eu estava utilizando essa marca. Então eu lembro que eu cheguei, isso eu nunca tive com nenhuma outra marca, nem com a Advance, nem com nenhuma. Era um negócio absurdo assim, o negócio. Eu cheguei a trocar de camiseta 3 vezes em uma noite. Mas não é que a camiseta molhou um pouquinho, não, encharcou de ficar pesada, colada no corpo. Ah, mas estava calor na época, não. Era tipo assim, aquela noite ali de 22 a 25 graus ali, tipo, até menos, 20 a 22 graus ali. Então não é uma coisa normal, pessoal. Era nossa, suava assim como um porco de noite.
Então, eu lembro, eu não, duas camisetas era mais, uma camiseta, duas era normal, mas eu cheguei a trocar 3 vezes e as 3 camisetas encharcaram, parecia que eu tinha pulado dentro de uma piscina. 2 a 3 ml por semana. Então, ali a gente bate ali que o pessoal falava, né? Irritabilidade. Realmente ali a questão, mesmo em off, né? E aí é que tá a diferença, pessoal. Se você tá em dieta restrita e você tá começando a ficar meio nervoso com algumas coisas, mau humor, eu acredito que muito disso é porque você é novo de dieta, você não está acostumado a restrições, é um choque ali para tanto para o teu corpo quanto para a sua cabeça. Eu vou dizer ali que 80% eu acredito isso é dieta, né? Mas quando você está em off, comendo tudo que você quer e você vê que você está nervoso acima do normal, aí já pode ser a substância sim. Então, e mesmo sendo a versão acetato numa dosagem baixa, por que a versão acetato? Porque a versão acetato, o seu corpo ali, a meia-vida dela é mais curta, então o seu corpo ali elimina mais rápido a substância. Então, para uma versão acetato em 75 mg de 2 a 3 vezes por semana, fazer tudo isso é porque realmente era uma pegada agressiva o negócio. Vocês estão entendendo? Então, por isso ali eu coloco, porque eu não lembro, depois das outras 6, 7 marcas que eu usei, eu não lembro de ter visto isso em nenhuma. Então, o que acontece? Então, a gente pressupõe que realmente era eu fico imaginando, você imagina o cara tomasse uma todo dia, 1 ml todo dia, acho que o cara, não sei o que ia acontecer, né? Apesar que se o cara for um cara regrado, comer certinho, fizer tudo certinho, estiver usando um GH, tiver uma alimentação bem tranquila, for um cara experiente com dietas, com restrições calóricas, talvez o cara e quando você vai ficando mais velho também, você vai, né, você não tem mais aquela raiva ali. Tanto que o pessoal atribuía antigamente, o pessoal falava rage de trembo. Quando eu comecei a treinar, o pessoal atribuía toda a rage que o cara tinha, essa rage, né, que a gente nem sabia o que era rage, né? O pessoal atribuía a Durateston. O cara chegava na academia assim, aí o cara fazia uma piada, o cara não gostava, os caras lá, Durateston, tá nervosinho, tomou Durateston. Então, para você ver, as épocas mudam, mas assim, quando o cara já é meio problemático, pessoal, o esteroide ele vai dar só uns 25% a mais, entendeu? Se o cara, eu tenho essa questão comigo, se o cara ele já é meio problemático, é um cara com problemas mentais, é mais fácil ele culpar o esteroide do que ele procurar um tratamento psicológico. Então, às vezes o cara até natural ele já é meio problemático. Só que às vezes o cara não quer assumir isso, né? Então ele vai sempre pôr a culpa. Só que aí que tá, pessoal. O esteroide, os hormônios, dependendo do hormônio, ele vai te pôr ali um a mais naquilo ali. E principalmente se fizer uma restrição calórica, ele vai pôr. Aí a tragédia, a desgraça tá feita. Então vamos lá. Então, essa versão acetato, pessoal, ela sai do. Esse que o pessoal fala, que a versão hexa hidrobenzilcarbonato era muito forte, a Trembo-hexa. Eu acredito que seja também pela duração, por ser ter uma meia-vida maior. Isso ficou comprovado também, pessoal, quando eu fiz o uso da primeira vez da trembolona versão enantato da Advanced, que é o Slow Plix, lento Plix. Então o que acontece? A versão enantato, que é uma versão longa. Por que eu senti ali que a versão enantato ela é diferente da acetato na questão desse negócio de rage, né? Porque quando eu estava usando apenas 300 mg por semana, apenas, né? É uma dosagem muito boa, 300 mg, né? Mas comparando com o que eu já fiz de acetato, seria uma dosagem... Mas é diferente. Então, pessoal, eu já vi gente falando assim, não, se o cara usa 2 ml por dia de trembo é porque não é trembo. Se o cara usa 1 ml todo dia de trembo é porque não é trembo. Não, pessoal, depende. Se for acetato, você tem você não tem, você vem rápido e vai rápido, vem rápido e vai rápido. Então você não tem aquele empilhamento. Agora, se você usa uma versão acetato, ó, veja só, você tem uma versão enantato ali, acetato não, você vai né, mantendo um linear ali. Aí o que acontece? Então eu percebi isso, que com a trembolona enantato ali, questão de 2 semanas, eu já estava assim. Não é que eu sou um cara nervoso, mas assim, quando você é uma situação que você já ia ficar muito nervoso, você fica vezes 5, vezes 10, você explode muito rápido. Mas já é algo que você já ia ficar nervoso. Tipo, o pessoal, tem gente que é muito folgada nesse mundo, né, pessoal? E quer ter ainda razão, e ainda quer te tirar para o otário. Então, o que acontece? Quando acontece uma situação dessa,
fica difícil. Então é uma substância que é difícil se você trabalha com público, se você já é um cara problemático, se você já tem problema mental. Então é uma substância que eu não recomendo de forma nenhuma se você já tem algum desses problemas. Então o que acontece? Mas eu senti que mesmo eu estando com uma alimentação hipercalórica, mesmo estando tudo favorável, tudo muito bem, pouco cardio, alimentação boa, eu senti ali aquela coisa forte no psicológico com a versão enantato. Já hoje, com a versão acetato, eu posso usar 1 ml por dia, 1,5 ml por dia, talvez até 2 ml por dia. Nunca passei disso, pretendo passar até futuramente. Nunca, para ver como é que é, para poder saber, para poder ganhar experiência, né? Não por muito tempo, mas eu tenho que ter essa experiência. Mas o que acontece? O GH15 ele relatava que usuários avançados ali, caras um pouco mais pesados, chegavam a usar 1,4 grama até 2 gramas por semana. Falou que isso é uma coisa normal nos níveis altos profissionais. Eu hoje, se fosse por algum momento no passado eu não acreditaria, mas hoje eu acredito. Então o que acontece? 1.400 tudo bem, acredito. Quando passou no meio dessa conversa de 1.400 eu já comecei, não, será? Hoje eu acredito em tudo, porque a gente tem alguns conhecidos aqui, alguns caras aqui do circuito de São Paulo que a gente tem uma fama ali que é tipo coisa bizarra, assim, tipo um negócio assim que, lógico que eu não vou falar quem é, mas assim, gente conhecida aí, mas não, Deus me livre de eu falar quem é, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe ali, no meio ali do underground, ali dos bastidores, chega a ser uma coisa bizarra, assim, realmente o cara é um mamute para colateral. E ainda os caras comem, cara que nasceu para tomar coisa, né, pessoal? Nasceu para tomar veneno, né? Coisa que se 95% das pessoas fizer, vai se fuder na primeira semana. Então, quando você tem algum problema de pressão alta, algum colateral muito forte, se você cometeu algum erro, a versão acetato você consegue ali contornar isso mais fácil. Se você fudeu tua pressão, você vai ficar 2 dias fudido ali, 2, 3 dias no máximo fudido, depois vai estabilizar. Você para de usar, estabiliza rápido. Você corta, agora a versão enantato, você já vai ter que... Aí você tá ferrado. Se você fizer merda, você tá muito mais ferrado. Porque você vai... Então, versão enantato, recomendo dosagens mais baixas. Não é igual a versão acetato. O próprio GH15 falava, ele chamava de colateral em ampola, né? Mas por quê? Eu atribuo isso totalmente ali à questão de empilhamentos. Então, e realmente eu senti isso quando eu estava comendo bem. Se eu estivesse comendo mal, eu podia dizer, né? Foi por causa disso, mas não. Realmente é porque tem um peso diferente. Assim como a Hexa, eu acredito que também deva ter, né? Que a Hexa eu nunca usei. Pretendo usar algum dia para ver. Mas acredito que não deva ter tanta diferença entre o enantato e a Hexa. Então, pessoal, dada aí essas informações, vamos lá. Então, agora falando do meu teste. Parte 3. Falando do teste. Como foi feito, qual foi o sistema adotado para estar fazendo o teste? Foram utilizados ali 3 frascos de trembolona, dessa Lander Gold de 100 miligramas. Então, durante muitos anos ali, vinha fazendo a utilização da minha querida Finaplix de boa, tendo excelentes resultados, ganhando competições importantes ali. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas ali muitos anos usando. Fui 7 anos cliente da Advanced, assim como vocês, comprava, pagava vialzinho por vialzinho. Agora já estou há 2 anos e meio, talvez, como atleta patrocinado. Então eu sei como que pesa no bolso, sei que é difícil, sei como é que é, pessoal. Então o que acontece? Então eu fiz a utilização de 3 frascos. Então eu posso dizer que... E outra, a dosagem foi 1 ml por dia. Então, quando você... Falando assim o português claro, pessoal, trembolona acetato. Você vai saber mesmo a pegada brutal mesmo do trembolona acetato a partir ali de 1 ml por dia. Quando você faz ali 1 ml por dia, se você aguentar e se você tiver tudo certinho nas variáveis, você vai ver que é muito rápido o efeito. Então, a dosagem que eu gosto, que eu acho legal, já estou dando um spoiler aí do meu ciclo atual. E assim, pretendo até depois fazer algumas experiências, né, que ainda não fiz. Mas... 3 frascos, 1 ml. Então, foi a seguinte utilização que eu fiz. Usei o primeiro frasco, 10 dias. Na verdade, eram 600 miligramas por semana. No domingo eu não aplicava, então não chegava a ser todo dia. Então, 100 miligramas de segunda a sábado, 600 miligramas por dia. Uma dosagem legal, muito legal, né? Eu, 0 colaterais com essa dosagem. Até sem GH, com GH, não sinto nenhum problema com essa dosagem ali em relação a colaterais. Insônia, nada. Então, o que acontece?
Então, e você vê, a Landerlan hoje ela é considerada uma referência aqui na América Latina num todo, né? Então é considerada hoje, o pessoal considera, fala bem, Farmagrade e tal. O laboratório que tinham coisas muito ruins no passado, exceto trembolonas e orais, algumas coisas muito ruins que eles tinham, eles foram corrigindo. Hoje é um laboratório, vamos dizer que é uma referência aqui na América Latina, né? Farmagrade no Brasil é uma coisa, pessoal. Farmagrade em outros países da América do Sul é outra coisa. Paraguai é bang bang, tipo assim, não deve ser tão difícil, não tem a mesma burocracia do Brasil, você pode ter certeza que não. Então você comparar o Farmagrade brasileiro com o Farmagrade de outro país aqui da América do Sul, eu acredito que o Brasil ali, quando se fala em Farmagrade, o Brasil é referência mundial. Tanto que vários selados aqui de fisiculturistas que vinham para cá nos anos 90 enchiam as bolsas e voltavam para seus países ali, adoravam Durateston, Hemogenin, Deposteron, Deca Durar. Os caras é referência, né? O que o pessoal tinha lá na gringa de altíssima qualidade na Europa, a gente tinha aqui no Brasil também produto de referência. Já na América Latina começou mal ali, meio mal, e hoje está melhorando e hoje é a referência que a gente tem. Então alguma coisa era boa, outra ruim. Não venha me dizer que é um padrão Farmagrade, um enantato que você aplica e você fica ali com a superfície toda preta, com 1 ml. Não venha me dizer que isso aí tem padrão de qualidade. Que você aplica um ml no glúteo, você fica a semana inteira sem conseguir andar, você não consegue fazer leg press. Então, o padrão de qualidade do Brasil, de Farmagrade do Brasil, é diferente do padrão de qualidade da América do Sul. Só que, como tudo vem se modernizando, as coisas vêm melhorando, esses laboratórios hoje, eles são muito diferentes de um tempo atrás. Então, antigamente, eles acertavam, eles erravam. Propionato da Landerlan, que antigamente era de 200 miligramas por ml, que esse eu não cheguei a usar, mas o pessoal disse que era pior que o Testenate, que é o enantato de 4 ml, o enantato de 250 miligramas da Landerlan antigo. O Testenate, pessoal, foi a pior coisa que eu já vi na minha vida, aquele Testenate que era antigo também, da caixinha vinho e branca. Então você aplicou aquilo, eu cheguei a aplicar uma vez no meu vaso lateral, já contei essa história aqui, vou contar de novo. O meu vaso lateral ficou preto, da cor desse café aqui, de ponta a ponta preto. Se acontece isso com vocês hoje, com o pessoal, a rapaziada da sensibilidade de hoje, o que ia acontecer? Eu olhei e falei, vou drenar tudo. Tipo, eu fico assim, nossa, acontece isso hoje com algum molequinho aqui, que o cara às vezes aplica, ai, tá doendo, inflamou, ai meu Deus, e não sei o que. Aí você fala, meu Deus, imagina se ele vê a perna preta dele de ponta a ponta. Mas não era considerado Farmagrade, o pessoal não fala que é Farmagrade, mas é diferente o Farmagrade. Eu nunca vi alguém aplicar uma Durateston e ficar todo preto. Só se o cara já for negro, mas se o cara for, eu nunca vi outra coisa, né? Agora o cara aplicar eu nunca vi alguém aqueles Winstrol Depot, eu nunca vi um relato de alguém que teve abscesso com o Winstrol Depot, até por causa da quantidade, Então, pessoal, só que hoje, né, as coisas, esses laboratórios eles foram melhorando muito e hoje, principalmente a Landerlan, ela é uma referência ali aqui na América Latina, dessas coisas que a gente não consegue Farmagrade brasileira. Então, tem muitos atletas ali que o que ele não consegue de Farmagrade brasileira, ele pega da Landerlan ali, tem muita gente que faz isso. Então, eu falei, não, eu preciso então testar essa Lander Gold para eu ver, né? Eu estava com uma expectativa que ela seria parecida em relação à potência dela, parecida com aquela Landerlan que eu falei para vocês, aquela antiga de 75 miligramas da caixa vinho e branca. Então, o que acontece? Eu tava ali com uma expectativa assim, falei, nossa, o negócio, eu tô até com medo de usar um ml todo dia, acho que eu vou, nossa senhora, 100 miligramas antes, a de 75 já era o capeta, imagina a de 100. E o que acontece? Aí eu fiz a utilização e também, pessoal, nesse tempo ali, depois que eu conheci a Advanced ali em 2014 até hoje, eu cheguei a fazer uma vez só a utilização de uma trembolona dessa de 75 miligramas, mas da nova versão, que é a versão atual da caixinha branca. Só que eu estava no meio de uma preparação, eu estava usando um frasco só, não senti diferença nenhuma, como aquela antiga era, né? Foi muito parecido com a Finaplix, né? Então o que acontece? Então foi isso aí, pessoal. Então eu fiz a utilização de um frasco da trembolona da Lander Gold. Depois, quando acabou, eu peguei lá, comprei não, eles me deram. Então eu peguei outro frasco da trembolona Lander Gold, 2 seguidos. Aí tinha um restinho de Finaplix ali, uns 5 ml de Finaplix. Usei aquela Finaplix e depois voltei a usar mais 10 ml de Lander Gold.
E pessoal, eu no começo, nas algumas primeiras semanas ali, nas primeiras 5, 4 semanas, o meu nariz começou a sangrar de manhã. Só que eu sabia que minha pressão, eu sinto quando a minha pressão tá alta assim. Na maioria das vezes eu consigo sentir que se ela estiver muito alterada eu sinto. Mas não era o caso. Eu até cheguei a pensar, falei, nossa, mas será que é por causa da trembolona da... Mas não é, pessoal. Eu tenho essa característica. Quando o tempo fica muito seco durante muitos dias seguidos, eu tenho essa questão de ressecamento assim, então o meu nariz começa a sair sangue de manhã. Mas é diferente de quando você está tudo bem, você está vários dias bem, tudo tranquilo, temperatura úmida normal, e você começa a sangrar, tipo, de um dia para o outro, aí você faz uma refeição livre no dia, você sente aquela cara meio rosada ali, os vasos aqui todos aparentes, assim, aí você vai dar uma suada no nariz, aí começa, aí você, né, e o que aconteceu? O meu nariz sangrou nos primeiros dias, eu falei, será? Eu falei, não, mas eu não estou sentindo nada ali de... Até pelas minhas mãos eu consigo ver, ó, veja. Quando minha pressão tá alta, o dedo fica inchado e fica tudo assim, ó. Oh, desculpa. Tipo, os dedos, as falanges, elas ficam esticadas por causa que sua mão tá inchada. Então ela fica assim. Então quando eu sinto, eu vejo quando minha mão tá tudo ok. Sua mão fica inchada. É bem fácil. Eu me conheço, sei como... Já tenho muito tempo nesse assunto, né, pessoal? Então o que acontece? Então eu cheguei, eu falei, eu achei estranho, né? Começou a sangrar meu nariz ali vários dias, só que aí quando o tempo começou a chover e o tempo ficou um pouco mais úmido, meu nariz parou de sangrar, mas eu não sentia dor de cabeça, eu não sentia, eu não ficava com aspecto avermelhado, não sentia nada. Então aí eu fazia o exame, tava tudo certinho ali. Eu sempre faço essa aferição aqui, às vezes todos os dias, às vezes semanalmente, às vezes 3 vezes por semana. Então mesmo eu usando a Lander Gold de 100 mg, minha pressão ficou na maioria dos... mais de 90% das vezes ali 12/8 bonitinho, porque a dieta está adequada, a gestão de água adequada, cardio adequado, tudo 100%, tá pessoal? Então vocês vejam a importância de você ver que não é brincadeira, o pessoal quer ter uma vida louca, assim, isso porque eu não bebo, imagina, o pessoal quer ter uma vida na loucura e quer usar tudo e quer achar que está tudo normal, então não é assim que funciona. Então pessoal, essa foi a minha utilização. Então, e a pele ali afinando, o BF baixando ali, em 6 semanas eu perdi aproximadamente 8,5 kg. Então, e agora eu estou conseguindo ver muito bem ali essa questão de vascularização, tudo, a força aumentou um pouquinho mais, mesmo em pré-contest, minha força, lógico que a dieta também tem um fator chave nisso, né? A dieta ainda está muito bem equilibrada, espero que ela fique até o final, e eu estou perdendo gordura ali com calma, sem apertar a dieta, e a minha força está aumentando, né? Lógico que tem ali as estratégias farmacológicas, também tem outras substâncias ali que ajudam a musculatura a ficar cheia, como oxandrolona, como NPP, né? Da Advance, de todos os da Advance que eu estou usando, só a trembolona que eu fiz esse teste. Então o que acontece? A própria testosterona também. Então o que acontece? Então pessoal, essa questão assim, quando aí você vai baixando o BF, você vai vendo ali aquela vascularização ali mais cheia. Eu poderia até estar um pouco mais dry se eu não tivesse talvez usando o NPP, né? Mas eu acredito que está sendo ótimo por causa da lubrificação articular. Eu estou me sentindo questão articular excelente. Isso é bom para manter treinos em alta intensidade. Então, talvez se eu estivesse usando, por exemplo, Masteron ao invés de NPP, eu já estaria muito mais drenado já. Mas não interessa, eu não preciso ficar drenado faltando 8 semanas, 10 semanas para um campeonato. Eu preciso ficar ali no dia do campeonato, né? Então, tudo vai ser feito nesse sentido, a estratégia. Então, pessoal, não foi assim como eu imaginava, questão de problemas de pressão. Era sangramento devido à baixa umidade do ar. Então, isso aí eu vi no efeito ali, né? Senti ali o sangramento, mas eu constatei que não era a questão não era por causa da substância. Então, tanto que continuei usando ali mais um frasco e meu nariz não saiu mais sangue. Então, e o tempo umedeceu. Então, fica aí se alguém tiver alguma dúvida, às vezes pode acontecer com vocês fiquem meio perdidos ali, caso vocês não se conheçam bem ainda. Então, vamos lá. Eu tenho aqui mais umas. Então, pessoal, e o que acontece? Então, eu fiz a utilização das duas substâncias e eu cheguei à conclusão,
Finaplix, né? Já cansei de usar ali. Se fosse horas de voo ali, eu já poderia dar. Se cada botijãozinho, cada vialzinho fosse uma hora, meia hora de voo, eu já poderia dar umas 5 voltas ao mundo, eu acho. Então, o que acontece? A Finaplix, então, eu não vi diferença ali, eu não vi nenhuma diferença considerável entre essas duas. Tanto relação de colaterais, tanto relação de... E a questão do resultado é como eu falei para vocês, né? Assim, eu não estou ainda tão dry por causa das outras substâncias que eu estou usando ali e tudo. Eu poderia estar com o físico mais apertado, mas assim, eu estou perdendo uma gordura muito boa. Também não é dieta, é todo o contexto, né, pessoal? Então eu não vi eu não vi diferença entre entre a Finaplix e a trembolona da linha Gold. Então agora o que eu quero buscar futuramente? Eu quero fazer um teste de ali pelo menos umas 30 ml da trembolona a versão nova, essa versão da caixinha branca de 75 miligramas, tendo em vista que ela é o mesmo preço da linha Gold, que é de 100 miligramas. Ela custa ali, pelo contato aqui da Advanced, ela custa R$275, ela é bem cara. Então, e por outro lado, você vê que a Advanced entregou o mesmo trabalho, a mesma qualidade por R$125. Então, se você, vou colocar aqui na conta para vocês, 275 vezes 3, pô, dá quase beira ali os R$1.000. Então, em vez de você gastar quase, sei lá, 800 e cacetada, você pode estar fazendo ali algo muito parecido com menos de 120, 100, 246... Você pode estar fazendo ali com um pouco menos de R$400, ali um pouco menos da metade, você pode estar fazendo ali e tendo o mesmo resultado. Então, pessoal, eu vou continuar usando assim que eu tenho, acho que só mais um frasco da Gold, eu vou continuar usando.